Em setembro de 2025, Donald Trump pôde ser visto dormindo ou quase numa solenidade. O rosto parecia estar desabando num dos lados. Antes disso, os inchaços e os hematomas nas mãos já tinham chamado a atenção de muita gente. Analistas políticos também notaram que alguns dos discursos mais recentes parecem confusos e desconexos. O mesmo vale para as respostas que ele tem dado aos repórteres. Numa dessas ocasiões, quando ele deveria estar falando sobre as tarifas, ele disse, no meio da conversa, sem aviso prévio, que passou num tal teste de aptidão. E aí, como sempre, contou vantagem sobre esse teste. The exams that I decided to take when I was at Walter Reed, those are very hard, they're really aptitude tests, I guess, in a certain way, but they're cognitive tests. Let AOC go against Trump. Essa fala inesperada e desconectada dos assuntos da entrevista levantou preocupações. Que teste era aquele? Inicialmente foi dito que era um teste de QI. Analistas viram pouco sentido nessa alegação e desconfiaram mais ainda quando foi revelado que Trump passou por uma ressonância magnética. Piorou quando a Casa Branca não explicou que parte do corpo dele foi examinada. Desconfia-se que tenha sido o cérebro. A Casa Branca diz que a ressonância é parte de uma bateria de exames anual, coisa de rotina. Acontece que nesse ano ele já fez os exames anuais 2 vezes. E assim, todos os canais de notícias ficaram repletos de especialistas tentando entender o que é que está acontecendo com a saúde do presidente dos Estados Unidos. O interessante agora, e isso apareceu só na última semana, é que ele está começando a vazar que a equipe médica dele sabe que ele tem problemas cognitivos. Aquele relatório da Casa Branca disseram que ele fez um segundo exame físico anual. Olha, se você fizer as contas, isso não é normal. Um segundo exame anual é um exame semestral. Claramente queriam acompanhar coisas que estavam preocupando ali. A gente sabe que ele fez testes de demência de novo, mas ele revelou também que fez outros testes cognitivos, no plural. Então, só para ficar claro aqui, nós nunca, e quando digo nunca, quero dizer nunca mesmo, jamais, nós nunca aplicamos uma bateria de testes cognitivos, nem pedimos uma ressonância magnética, a menos que exista algo muito sério acontecendo ali, uma suspeita a ser descartada. Ou seja, não é normal, não é rotineiro. Isso mostra, sabe, fomos até criticados por diagnosticar o Trump sem examiná-lo de perto e tal, mas tudo isso mostra, eu tenho certeza que você precisa fazer essas perguntas, que há algum problema. Os médicos que o examinam estão dando a ele uma bateria neuropsicológica de exames, ressonância magnética, o que significa que eles suspeitam de um declínio cognitivo severo ou de demência. Eu sou o Arvro. Eu queria falar para você se inscrever no canal do Álvaro. E eu te convido a compreender a quantas anda a cachola do Donald Trump. Há muitas especulações sobre a saúde de Donald Trump, mas nem todas podem ser encontradas facilmente na internet. Uma reportagem da The Verge concluiu que o Google é mais eficiente ao encontrar nas buscas conteúdos sobre a saúde dos presidentes anteriores dos Estados Unidos. Quando se trata de Trump, os resultados são mais modestos, mais escassos e nunca contam com o resumo feito por inteligência artificial. Algumas dessas especulações são mais convincentes que outras, claro. Há quem diga que a reforma na Casa Branca é, na verdade, a adaptação do ambiente para que o presidente possa navegá-lo. É que familiares de pacientes com Alzheimer podem deixar etiquetas com os nomes dos objetos sempre bem à vista, porque isso ajuda a pessoa a reconhecer esses objetos. E a Casa Branca agora tem coisa parecida, até letreiro explicando que o Salão Oval é o Salão Oval. Isso é pura especulação, claro. Os hematomas, da mesma forma, poderiam ser resultado de uma medicação intravenosa contra Alzheimer. Mais especulação. Ainda assim, há outros sinais menos contestáveis de que há algo errado.
Esse é um vídeo acelerado do Donald Trump caminhando para encontrar Putin no Alasca. Note que ele não consegue caminhar numa linha reta. E há quem diga que isso sim quer dizer alguma coisa. O desempenho psicomotor dele piorou e piorou de maneira específica, na qual a gente tem que prestar atenção. É um sinal muito bem definido de demência frontotemporal. Os especialistas que eu consultei sabem disso e estão convencidos de que ele tem demência frontotemporal. Quando ele caminha, você pode reparar na perna dele. A perna parece balançar num semicírculo. Se você observar bem, é isso que você vai notar. E se você viu essa filmagem, algumas pessoas aceleraram aquilo, fizeram uma paródia, estilo Benny Hill. Ele aparece zigue-zagueando pelo tapete, como se fosse um motorista bêbado. Mas se você pegar essa filmagem e desacelerar, o que você vê é que o motivo dele desviar para a esquerda é que a perna direita está fazendo um arco, deslocando todo o corpo naquela direção. A gente tem muitas gravações diferentes em que essa marcha alargada pode ser observada. Os especialistas chamam isso de sinal patognomônico. Então, esse é um sinoma específico que só se aplica à demência frontotemporal. Esse é o Dr. John Gartner, da Universidade de Johns Hopkins. Ele tem comentado a saúde de Donald Trump em diversos veículos da mídia hegemônica. Para ele, os sinais mais convincentes de demência são os sinais motores. Há também o comportamento e a fala de Trump, que fornecem elementos que reforçam essa possibilidade que ele está levantando. Tem algo nas tomadas de decisões dele que aponte para essa demência, talvez algo na maneira dele de agir? Sim, em absoluto. Para diagnosticar a demência, é preciso ver a deterioração em relação ao funcionamento habitual da pessoa, e não apenas na linguagem, embora a linguagem seja o fator mais óbvio, mas também tem memória, comportamento e o desempenho psicomotor. Ele mostra deterioração acentuada em todas essas áreas, mas, para escolher um exemplo relacionado ao comportamento recente, impulsividade é um sinal de demência. E eu acho que ele sempre foi meio impulsivo, só que agora está fora de controle de maneira muito errática. Vou ilustrar aqui com o caso do primeiro-ministro do Canadá. Foi ao Salão Oval para discutir um acordo comercial. Aí, enquanto ele estava lá, o ministro de Ottawa, no Canadá, postou um vídeo nas redes sociais do Ronald Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos, reclamando de tarifas, dizendo que era contra as tarifas na época dele. O Trump não gostou daquilo, ficou tão irritado com o vídeo, tão irritado, que expulsou o primeiro-ministro do Canadá do gabinete. Disse, chega, não vou negociar, sai daqui. Isso é loucura, certo? É impulsividade. Não foi nem o primeiro-ministro que postou o vídeo, ele nem estava sabendo. E normalmente você não cancela relações internacionais por causa de videozinho em rede social. Além disso, o vídeo era verdadeiro. Mas isso é típico do Trump, porque ele mente sobre tudo, né? E esse é um exemplo de como ele acorda e decide, hoje eu dobro as tarifas da China, daí amanhã ele já diz outra coisa. Existe essa qualidade errática, arbitrária na tomada de decisões. A outra forma, como a gente vê isso claramente, é na linguagem dele. E isso tem sido o principal indicador da demência dele. Ninguém acredita, mas nos anos 80 ele era extremamente articulado, falava muito, muito bem. As pessoas nem conseguem perceber, mas ele falava em parágrafos bem construídos, não apenas frases. E agora ele não consegue completar uma frase, um pensamento, às vezes não consegue completar uma palavra. Tem sinais ali que a gente chama de parafasia fonêmica. Isso a gente só vê em demência ou em outros transtornos orgânicos graves do cérebro. Não é cansaço, não é idade e definitivamente não é bebida. E o John Gartner ainda explica que a demência é preocupante porque ela poderia tornar imprevisíveis os efeitos de um transtorno de personalidade que teria acompanhado Trump durante toda a vida dele. Segundo Gartner, o pior transtorno de personalidade que alguém pode ter. O que é que há de errado com o presidente Trump, hein? Duas, talvez três coisas principais. A primeira é que ele tem o transtorno de personalidade mais severo que um ser humano pode ter. O nome é narcisismo maligno. Foi originalmente descrito por Erich Fromm, que fugiu dos nazistas para explicar a psicologia de Hitler e outros ditadores assassinos como ele.
Isso não está no DSM, é um diagnóstico meio obscuro do ponto de vista histórico, mas eu tive a sorte de estudar com a pessoa que era a maior especialista mundial em narcisismo maligno. Então, quando Trump estava concorrendo à presidência em 2015, eu reconheci rapidamente que aquilo era essencialmente um meteoro vindo em direção à Terra, um desastre, porque eu sabia quão destrutivo um líder narcisista maligno pode ser para um país, e eu vi aquilo como potencialmente fatal para o nosso país, o que infelizmente está se confirmando. Então essa é a sua avaliação do presidente Trump? Sim, e tem 4 componentes aqui: narcisismo, claro, mas também psicopatia, ou o que nós chamamos de transtorno de personalidade antissocial. Então, mentir, violar leis, normas morais, não ter remorso por ferir os outros, também paranoia e, por fim, sadismo. Muito do que ele faz é destrutivo e prejudicial, mas ele sente prazer. Ele realmente sente enorme satisfação em ferir as pessoas e destruir coisas. E se tudo isso aí estiver certo, então que perspectiva os Estados Unidos podem ter a respeito do futuro próximo do seu presidente? Só vai piorar. Eu sempre digo, olha para o Trump agora, porque é o melhor Trump que você vai ver. A demência não fica na mesma e não melhora, só piora. E enquanto os especialistas na cognição humana dizem que o presidente está em declínio, os economistas dizem o mesmo sobre o país que é governado por ele. Trata-se de uma dessas coincidências tão misteriosas quanto desgraçadas. Não há exagero em dizer que tanto Trump como Biden antes dele lideraram um império à sua imagem e semelhança. Ponto final em mais um textão, e nas considerações finais quero trazer um adendo. Enquanto eu fechava a edição desse vídeo, os Estados Unidos ganhavam acesso a alguns e-mails recebidos e enviados por Jeffrey Epstein. Você deve ter ouvido falar esse nome em algum momento, coisa sinistra. E numa dessas correspondências de 2017, Epstein e um repórter especulam sobre a possibilidade de Donald Trump estar demonstrando alguns sinais, ainda que prematuros, de demência em 2017. Não prova absolutamente nada, como muitas das outras especulações que você ouviu ao longo desse vídeo. Apenas alimenta essas especulações todas que eu acabei de mencionar. Tudo dito, bora ouvir os apoiadores desse canal, que se reúnem num grupo, mandam áudios e assim nasce o nosso PS, também chamado de Finalzinho, um espaço aberto para você também. Basta olhar o comentário que está fixado aí no topo da caixa. No mundo inteiro nós estamos vivendo o fenômeno da gerontocracia. Tanto no Ocidente como no Oriente, a maioria dos líderes já passa da casa dos 70 anos, né? É complicado, a gente tem muito líder com idade avançada, né? Poucos países dão lugar para um jovem com um pensamento um pouco mais para frente, evolucionário às vezes, né? E aí a gente fica muito preso ao conservadorismo na maioria dos países. Francamente, essa história de que o Forma de Caminhar diagnostica de forma inequívoca uma demência frontotemporal, isso é muito forçado. Por experiência própria, mesmo sem ser médico, só de convívio com pessoas idosas, eu já vi muitas alterações neurológicas que causam distúrbio de marcha, como hidrocefalia nas suas fases iniciais, Parkinson e outras. Inclusive, o próprio envelhecimento do cérebro pode causar alterações dessa natureza, especialmente num homem sedentário. E tem muita gente por trás dele que ganha muito dinheiro por causa dele, que eu tenho certeza absoluta que ele não vai receber esse diagnóstico, ele não vai ser afastado do cargo dele. O perigoso disso tudo, e muito perigoso, é que se num belo dia dentro desse quadro que foi avaliado, que vem sendo avaliado por estudiosos, um grande perigo é se um dia esse homem acordar e resolver dar uma de betonar uma bomba. Na verdade,
Isso é uma torcida de quem está desesperado de ter o Trump como presidente. Depois do final, finalzinho, depois do finalzinho, finalzinho, aqueles últimos segundos em que eu peço a sua ajuda. Quer se inscrever aí no canal? Eu ia ficar muito feliz. Eu sei que é o típico pedido do youtuber, vulgo Uber do conteúdo, mas acredite se eu disser que é muito, muito importante mesmo, né? Nós já somos 391 mil unidos em torno desse canal. Ia ser bem legal. Um sonho, assim, terminar o ano atingindo a marca de 400 mil. Até porque ano que vem vai ser um ano bem movimentado, com uma pauta muito tensa. Ia ser legal chegar no ano que vem um pouquinho mais forte, um pouquinho mais estruturado. E essa força, ela vem de você. Então, se você quiser se inscrever, eu fico muito, muito grato, muito, muito feliz. Se você já se inscreveu, dá uma olhadinha ali para ver se o YouTube não derrubou a sua inscrição por conta própria. Às vezes ele é pronta dessas. Por que critérios? Não faço a menor ideia. Mas é legal dar uma checada, porque assim você se mantém atualizado aí a respeito dos novos vídeos, etc. e tal. Perdoem a insistência nesse convite/pedido, gente. Ossos do ofício. Ah, e eu roo eles, né? Roo mesmo. Beijo, gente. Valeu!